Bênção demais a gente estar aqui nessa manhã, podendo louvar, agradecer a Deus. Começando, esse ano, o ano já é o terceiro domingo, mas para mim é o primeiro domingo para mim, que estava de férias, estou retornando, então para mim é um privilégio estar aqui retornando, depois de um tempo agradável em família, um tempo junto, gostoso. Eu sempre aproveito quando eu estou pregando aqui a fazer um merchan, do Campus Portão. Então eu sou o pastor Mateus, lá do Campus Portão. E aí você pode perguntar, o que é um campus? Campus Portão, o que é isso? É uma igreja? O que é? É uma extensão da PIB, é uma igreja na região do Portão. Então é a PIB no Portão. E a PIB tem vários campos em Curitiba, é claro que eu vou fazer merchan do meu, mas se você morar próximo de outro, tem em Uberaba, tem em Campo Largo, visite os campos da igreja, porque são maravilhosos, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe. Então, quando você for lá no Campus Portão fazer uma visita, você vai falar o seguinte: olha, você fez um convite e eu vim a seu convite. Então, muitas pessoas, tem dado certo isso, então as pessoas chegam e falam assim: você me convidou, eu vim. Então, fica convidado, a gente tem culto às 10, às 19. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só acessar as redes sociais lá do Campus Portão, ou procurar no site da PIB o endereço, que você vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficar muito feliz em ter você lá conosco. E pregando hoje, começando, vamos dizer assim, já no terceiro domingo, mas janeiro é um mês ainda que o pessoal está de férias, vai voltando, outros estão a passeio aqui em Curitiba. E quando começa um ano novo, a gente aproveita esse tempo para fazer aquelas reflexões, fazer metas para 2023, o que a gente vai alcançar, o que a gente vai conseguir. Fazemos listas, às vezes, de desafios, de objetivos. Às vezes a gente faz um desafio fitness, e aí já nos primeiros 15 dias já foi por água abaixo, já não deu certo, a gente muda e fala: não, acho que eu vou me contentar do jeito que está. E a gente vai fazendo isso. Mas a verdade é que a gente, às vezes, começa o ano, e por mais que o ano seja novo, às vezes os desafios e as provações, os problemas que a gente enfrenta são velhos. Ou pelo menos são do ano passado, mas que nos acompanharam e fazem parte desse novo tempo. E a gente vai vendo então que muitas vezes a gente vai precisar aprender com a palavra de Deus como é que a gente enfrenta esses momentos de provações, de problemas, de aflições do coração, mesmo quando é um ano que se começa. A gente gostaria que começasse tudo do zero, às vezes tudo novo, mas às vezes não é bem assim, porque o povo de Deus, apesar de ser um povo escolhido e abençoado, é um povo que passa e passará por provações na vida. E é por isso que a palavra de Deus tem palavras para nós. E eu queria pensar numa palavra que está na carta de Tiago. E Tiago, aqui, é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus que escreve essa carta, ele era um líder da igreja, uma coluna da igreja de Jerusalém. Só que a igreja, nessa época que Tiago está escrevendo, ela estava passando por um momento de perseguição. E devido à perseguição dos cristãos, os cristãos eles se espalharam, eles foram fugindo e eles foram se espalhando por toda a região. E aí então Tiago, como coluna dessa igreja, precisa dar uma palavra para a sua igreja, precisa dar uma palavra para esses cristãos que haviam se dispersado. E ele escreve essa carta. E é interessante porque essa carta, ela tem muitos ensinamentos diretos, ele é muito simples, muito objetivo, Tiago, na sua forma de falar, na sua forma de tratar. E é por isso que a gente vai ver muita semelhança, muitos paralelos com o Sermão do Monte. E às vezes se assemelhando até às palavras do próprio Jesus, o seu irmão. Então eu queria pensar a respeito dessas direções que Tiago vai dar, baseado ali em Tiago 5. Queria que você abrisse sua Bíblia, Tiago 5, 13 ao 18. Essa carta prática, que vai começar dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, o seguinte: olha, fiquem felizes por passarem por provações. Então ele já começa a carta assim para o povo que estava disperso, E ele vai dando orientações práticas. E ele é tão prático que ele vai escrever que nós não deveríamos só ler e ouvir a palavra, mas nós deveríamos praticar. E é por isso que ele é tão direto. E ele quer então nos ensinar como praticar coisas que às vezes a gente sabe, mas que em alguns momentos a gente deixa de lado ou a gente não lembra de como que a gente deve fazer. Então em Tiago 5, a gente vai ler do 13 ao 18, a palavra de Deus que diz assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Vamos orar. Pai amado, querido Deus, nós nessa manhã te louvamos pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, e pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco. Mas Deus, que a gente não seja só ouvinte, mas que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E a gente possa vivenciar, Pai, o poder, o milagre gerado através da oração, Pai. Essa é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre o poder da oração. Tiago aqui está escrevendo para essa igreja que estava passando por muitas dificuldades, por muitas provações, havia se dispersado por toda a região, e eles estão enfrentando situações muito difíceis. Então ele vai dando algumas diretrizes, alguns comportamentos que talvez a igreja, longe ali dos seus apóstolos e dos seus líderes, como Tiago era um líder, estavam se esquecendo. E ele vai falar então ali, terminando a sua carta, olha, você está passando por dificuldade, ore, você está enfermo, né? Vamos orar por isso. E ele vai então lembrando essa igreja do poder da oração, da eficácia que existe através da oração. Talvez todo mundo aqui tenha o costume, ou faça as suas orações no almoço, ou na manhã, ou enfim, em algum momento antes de dormir, mas a verdade é que em muitos momentos a gente não tem esse discernimento, ou a gente não se apropria, ou a gente não experimenta o poder que é falar com Deus. Os milagres que acontecem quando nós conversamos com Deus. E eu quero pensar em algumas lições que esse texto nos traz. E a primeira lição sobre o poder da oração é que o poder da oração em meio às dificuldades. Olha só o que Tiago vai falar para esse povo. Há alguém passando dificuldades? E aqui dificuldades é geral, na família, no trabalho, financeira, dificuldades de relacionamentos com filhos, dificuldade para encontrar um trabalho. Tem alguém aqui? É uma pergunta, né, de Tiago. Tem alguém aqui passando por algum tipo de dificuldade? Faz um sinal assim com sua mão. Algum tipo. Ore. Podia parar aqui. Olha como ele é direto, simples, prático. Ore. Então a gente vai ver que quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade, Tiago vai nos lembrar, a igreja, que nesses momentos nós precisamos dar início e fazer aquilo que só nós mesmos podemos fazer, que é buscar a Deus em oração, que é colocar a nossa vida diante do Senhor. Nos momentos de dificuldade, há poder na oração para nos ajudar a enfrentar, para solucionar os nossos problemas, as nossas aflições. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ore. Aí você fala assim, mas não é possível, Tiago, só isso? Não, mas tem que ter alguma coisa, qual que é o plano, qual que é a estratégia, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou sair desse problema, como é que eu vou resolver? E ele fala, orando. Mas você fala, mas não é possível, eu já até orei ali, fiz uma oração, assim, mas é orar mesmo? É orar, porque a palavra de Deus vai nos lembrar da nossa dependência, e que nós temos um Deus que nos ajuda em meio às provações e dificuldades da vida, e isso é maravilhoso. Porque essas dificuldades, elas podem acontecer diante de todos nós, como a gente levantou a mão, como era nessa igreja. E acontece de forma diferente para cada um de nós. A dificuldade, para alguém que está completando 71 anos como nosso querido pastor, são umas. São diferentes de uma criança que está começando a aprender a andar, que está começando a aprender a fazer amizade na escola, a lidar com as diferenças. São diferentes. A gente esteve aqui celebrando casamentos de 50 e 52 anos aqui, 16 anos, vários casamentos aqui no primeiro culto. Os desafios de um casamento enfrenta com 52, 50 anos de casado são uns. Talvez com netos, talvez são situações que já enfrentaram em toda essa história. Agora, pensa na dificuldade da pessoa que está 1 ano casada, tentando se ajeitar, conhecendo agora de verdade a pessoa que ela casou. Se
se alinhando, entendendo como é que funciona, como é que é esse negócio de viver junto, como é que é esse negócio de cozinhar, de limpar a casa, né, de lavar a louça para a esposa, como é que funciona esse mundo de casado que é novo, que não dá para deixar a toalha em cima da cama. É outro tipo de dificuldade. Uma jovem que está ingressando na faculdade, com seus dilemas, com seus porquês, como que vai se manter santa em meio ao meio universitário, a tantos bombardeios, como é que ela vai ser luz no meio daquelas trevas, como é que ela vai influenciar os seus amigos, ou as tentações que virão e as pressões sobre ela, são diferentes das provações que uma mãe está enfrentando com o seu filho na adolescência. São diferentes. Mas sabe qual que é a resposta para a jovem na universidade e para a mãe? Oração. E sabe qual que é a resposta para o jovem que acabou de casar e para aqueles que estão completando 50 anos? Oração. Porque em meio às dificuldades, independente daquilo que nós estamos vivendo, Tiago vai nos lembrar que a oração é fundamental para a gente passar por esses processos. E nós precisamos então buscar a Deus nesses momentos de aflição da nossa vida. E talvez a gente comece o ano, e alguns problemas nos acompanharam, outros surgiram já nesses 15 dias. E aí a palavra de Deus vai nos lembrar que nesses momentos, nessas circunstâncias da vida, a oração é aquilo que move o sobrenatural e a mão de Deus. E às vezes a gente vai fazer uma coisa, faz outra, tenta resolver do nosso jeito, e aí a gente não resolve problema nenhum, porque a gente deixou de orar, ou deixou por último, e a aflição se tornou maior. Queridos, a oração nos momentos de dificuldade. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver que isso é uma verdade nos grandes homens de Deus. Jesus, no momento mais complicado da sua vida, no momento onde ele diz que ele estava aflito, que a sua alma estava aflita, naquele momento onde ele estava um pouquinho antes de ir para a crucificação, de ser traído, o que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver alguma questão, vai tentar solucionar o problema, fugir de Jerusalém. Jesus, ele pega, vai para um jardim, orar. No momento de dificuldade, Jesus orou. No momento mais difícil, ele buscou a Deus em oração. A gente vai ver que Neemias, ao receber as notícias que Jerusalém, os muros haviam caído, os portões haviam sido queimados, sentou e orou. E a gente vai ver que os grandes homens de Deus, nos momentos de angústia e aflição, eles oraram. E eles obtiveram força para enfrentar aquele desafio. Talvez muitos deles tiveram a solução para passar por aquilo, tiveram respostas de oração. Mas em todos eles a resposta foi oração. E Deus nos trouxe nessa manhã, fez você se conectar no canal 31, fez você ligar a tua internet no YouTube, para nos lembrar que nas dificuldades nós precisamos dobrar o nosso joelho e orar. Buscar a Deus. E falar, Senhor, eu estou passando por isso aqui. Eu estou com uma dificuldade lá no meu trabalho que eu não sei como lidar. Eu estou passando por uma pressão muito grande para alcançar umas metas, eu não sei como é que eu vou conseguir bater essas metas. Senhor, eu estou passando por um problema no meu casamento, está passando por muitas situações difíceis, e eu preciso, a gente viu aqui, o Lauro leu um pedido de oração. E a gente vai e apresenta o nosso coração diante de Deus. E a gente fala, Deus, eu preciso da tua ajuda. Às vezes a gente fala assim, mas o meu problema, a minha aflição não é tão grande comparada a talvez tantos problemas, mas Deus está interessado em todas elas. Eu estava com um problema, eu tive uma cobrança injusta, e eu fiquei muito bravo, porque estavam me cobrando lá no cartão, lá um negócio que eu não tinha gasto, que eu não tinha feito contrato, nada. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Não, já está parcelado. Eu falei, não é possível. E eu fiquei bravo demais, comecei a ligar, e tentei acertar, e aí tirei print, e liguei para um, liguei para outro, eu já estava vendo com o advogado, e fazendo um escarcel, eu falei, Deus do céu, e aquilo tirou minha paz. Eu falei, mas eu não posso gastar esse dinheiro, meu Deus. Aí de repente eu parei, falei, quer saber, Deus, eu vou orar, eu estou com esse problema, é um problema que está tirando minha paz, é um problema injusto. Não... Queridos, deu 2 horas, a empresa me liga, pede perdão, fala, está tudo cancelado, não se preocupe mais. Eu falei, tem certeza? Ele falou, não, está tudo resolvido. Eu fiquei tão feliz, eu falei, você não deixa eu orar por você, a moça que me ligou. Eu orei por ela pelo telefone, fiquei feliz da vida. Deus falou assim, está vendo, era só você ter orado, não precisava ter tirado print, brigado, falado. E a gente precisa lembrar
Porque às vezes, na dificuldade, provações e aflições da alma, a resposta está em, às vezes, a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus. Eu lembro que na antiga igreja, no Campus Portão, mas no antigo local onde a gente frequentava, tinha uma rampinha que subia para dar acesso à igreja que ficava nos fundos, na tenda. Eu lembro de parar o carro, às vezes, olhar para aquela rampa e falar assim: Senhor, eu não tenho força para subir essa rampa, eu preciso pregar ainda. O coração, estou cheio de problemas, cheio de aflição. E eu parar o carro, fechar os vidros, ligar o ar-condicionado, começar a falar com Deus. E falar das minhas dificuldades. E orar, fazer o que a palavra diz. E quando eu desligava o carro, saía pela porta, era como se Deus tivesse renovado as minhas forças. E eu subia leve aquela rampa, restaurado, revigorado, porque eu apresentei as minhas dificuldades, aflições ao Senhor. O que você precisa apresentar nessa manhã, Deus? Quais são os problemas que você está enfrentando? Quais são as dificuldades que você precisa nessa manhã orar? A resposta é oração. Há poder na oração, amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: olha, há poder na oração. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que há poder na oração que cura. Oração que cura. Mas que oração é essa, pastor? A palavra de Deus vai dizer ali que se tem alguém enfermo, que seriam chamados então os líderes da igreja. E esses líderes ungiriam aquela pessoa como símbolo da presença de Deus, como símbolo de fé. Mas a oração de fé, a oração curaria o enfermo. E sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu sou encorajado a orar por cura. Tiago está falando: olha, vocês têm pessoas enfermas aí. E vocês então orem para que haja cura no meio. E queridos, Deus confiou a nós a autoridade e poder para nós orarmos e clamarmos a Deus para que Ele viesse curar o seu povo das enfermidades. Olha só o que diz lá em Mateus 10, 1. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Ele deu autoridade. Não foi para curar alguns tipos de enfermidade, alguns tipos de doença, mas todos os tipos, todas as enfermidades. E aí a gente fala assim: mas não é todo mundo que é curado. Não, não é mesmo. E não vai ser. Mas não é nós quem decidimos isso. E isso não pode ser uma trava de fé. Ah, eu não vou orar, eu não sei se Deus vai curar. E se Deus não curar, como é que eu fico? Ué, quem não curou foi Deus. Você orou com fé, crendo que Deus tem poder. A unção que está sobre a igreja é que nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, eu olho para Ti. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sou médico, eu não entendo de nada. Mas uma coisa eu sei que o Senhor tem poder para manifestar a Tua graça e trazer cura. E então eu vou pedir: Senhor, cura. E quem está nos encorajando a fazer isso, a igreja daquela época, e nós como hoje, é o próprio Tiago. É o próprio Jesus que colocou autoridade sobre a igreja e falou: olha, vão, expulsem os espíritos impuros, orem para que haja cura de todas as enfermidades. E essa resposta virá do Senhor. E se Ele não curar, amém, Deus continua sendo Deus, continua sendo bom. Mas, queridos, a gente precisa orar. Ontem meu filho estava com febre. E a gente foi orar à noite, e eu falei: vamos orar pelo Emanuel. Aí fomos lá, eu, a Eliso, Pedro, oramos por ele, para que Deus viesse curá-lo. Aí hoje de manhã, ele foi deitar na cama lá: vocês têm que orar por mim que eu ainda estou doente. Aí todo mundo teve que orar por ele. Isso é fé. Fé de que Deus cura febre. Deus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. E outro dia a gente estava falando na igreja sobre cura, e a gente foi orar no final, e minha sogra de Joinville, minha sogra estava presente. Minha sogra tem um problema no ombro, ela já operou o ombro, e ela estava fazendo fisioterapia, mas doía, ela não conseguia levantar para dormir, doía demais, tinha que tomar remédio, e ela estava correndo o risco de fazer uma nova cirurgia. E a gente estava falando, e a gente falou: olha, vem aqui para a gente orar por cura e tal. E ela falou: será que eu vou, será que eu não vou? Né? Nesses dias, né, a sogra resolve estar no culto, né? E daí ela falou, ela foi lá na frente.
E aí um dos irmãos colocou a mão, ela falou, qual que é o problema? Estou com dor e tal, o irmão orou. Querido, e aquilo que poderia ser uma cirurgia, fisioterapia, ela saiu daquele culto curada, para a honra e glória do Senhor, sem dor. E ela testemunhou, depois quando ela veio de Joinville de novo, ela falou, preciso testemunhar que Deus me curou. Então eu quero te dizer, se Deus curou a sogra de Pedro, curou a minha, se a sua está hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, né? Amém, glória a Deus. Só a gente brinca assim, mas elas são uma bênção na nossa vida, a minha é uma bênção, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos crer que Deus cura. Mas esse eu não sei, se Deus... Queridos, a questão, sabe por que é? Sabe por que nos falta fé? Porque a gente olha para nós. Mas quem sou eu? Você nem é ninguém. Mas eu falo, Senhor, cura. Eu não sou ninguém. E o poder da cura não está em quem ora, mas está em quem ouve. É por isso que eu e você somos encorajados a orar. Algumas pessoas não vão ser curadas. E Deus vai trabalhar de outra forma, são coisas que a gente vai entender na eternidade. São questões que Deus às vezes vai aperfeiçoar a fé, vai lapidar a família, o coração. São questões de Deus. Mas eu e você somos encorajados através da palavra de orar. E se não acontecer, Deus continua sendo bom, Deus e soberano. Deus é bom e a gente é encorajado a orar por cura. A minha esposa pegou Covid um ano depois que começou a pandemia e ela teve aqueles sintomas que é a perda do paladar e o olfato. E eu lembro que ela sofria muito porque ela não sabia se tinha sal, se não tinha sal no alimento. E aí ela tinha que dar para experimentar, ela não sabia se a roupa estava lavada ou não estava, assim, cheirosa, porque ela não conseguia sentir o cheiro. E aí o ápice foi quando ela falou, olha, eu não consigo sentir o cheiro da bebê, porque eu perdi, né? E a gente tinha acabado de ter a Elis. E eu falei, não, a gente vai orar. A gente começou a orar para que Deus viesse e curasse ela. A gente sabe que tem todos os procedimentos de fazer fisioterapia lá do cheiro, os negócios lá que foram falando. Mas a gente começou a falar na cela, Senhor, cura, Senhor. E Deus restaurou o paladar, restaurou o olfato, né? Restaurou para a honra e glória do Senhor. Queridos, Deus tem poder. Mas vai dizer que é a oração de fé. Você tem fé? Você tem fé que Deus ouve orações e Deus tem poder de curar? Amém? E Deus cura todo tipo de enfermidade. E tem enfermidades que não são físicas. Tem doenças que são da alma. São feridas no coração, que estão sangrando, que estão doendo. Há doenças que são na mente, que levam a pessoa a ter crises de ansiedade, de pânico, que levam a pessoa a enfrentar problemas terríveis. E está tudo aqui, não é no físico, está na alma, está no coração. E a resposta para essas também são, ore para que Deus venha te curar. Ore para que Deus venha curar o seu filho, sua esposa. Ore porque há poder na oração. Deus continua curando, amém? Deus continua se manifestando. Deus continua fazendo. E tem coisas que a gente precisa falar, Senhor, minha alma está doendo, está doente. Essa semana eu fui fazer um retiro espiritual. Peguei minha barraquinha, que eu descobri não ser impermeável, do pior jeito possível. Cara, aqui, né, eu tenho que ter umas aulas, eu já fui no Legendário, mas preciso aprender de novo com o pessoal aí, né? Mas peguei a barraquinha e fui lá na base do Pico Paraná. Cheguei lá, estava sozinho. Falei, meu Deus, mas vamos. Montei minha barraca, demorei 2 horas para acender uma fogueira, né? Tinha um rio do lado, tudo maravilhoso. Esqueci repelente, quase fui carregado. Gente, é uns monstros desse tamanho, assim, uns helicópteros passando. Eu falei, meu Deus do céu, eu tentei fazer fumaça para sair, mas enfim. E estava lá, e as pessoas falavam assim, mas o que Deus falou? Deus se manifestou? Não teve nada assim, sobrenatural. Não teve. Mas uma coisa aconteceu. Eu chorei diante de Deus. E eu abri meu coração de feridas e dores que estavam aqui dentro. E eu precisava que Ele aplicasse o seu azeite, o seu bálsamo. Sabe o que Ele fez? Ele curou, Ele restaurou, Ele foi sarando, e Ele foi fazendo algo que só era possível em oração. E às vezes eu e você, a gente precisa abrir o coração para Deus e falar assim, Deus, eu estou doente aqui, eu estou doente aqui. Cura, tira isso da minha mente, tira esses medos,
tira essas questões que estão tomando minha vida e cura, porque a palavra de Deus vai dizer que há cura. Queridos, Deus cura, e nós precisamos entender que a oração é a chave, a oração é a forma que Deus colocou, para justamente não sou eu, não é você, não é quem ora, não é quem recebe a oração, mas é aquele que ouve, que vai se manifestar e agir com graça, com misericórdia. Mesmo se não acontecer, Ele vai te dar força para enfrentar as durezas e as circunstâncias que a vida possa colocar na tua vida. Mas a oração é a resposta. E a unção é um símbolo da fé. Não é se tem o óleo ou não, mas ela simboliza a fé, para que aquilo ali seja um instrumento. A gente fala assim: Senhor, eu creio na tua unção, na tua graça sobre a minha vida. E se não tiver óleo, está tudo bem. Mas quando a gente pode, às vezes, usar, né, desse símbolo, às vezes com as crianças ali, muitas vezes, o meu filho já veio ungir a minha esposa, eu, de 3 anos, Deus cura. Outro dia, o meu sogro estava em casa, acamado, depressão, e eu chamei os meus filhos, que são os netos, é a paixão dele, e eu falei: o vovô não está bem, vamos lá orar pelo vovô? Coloquei como símbolo de fé, não quer dizer nada, mas para a criança, ali, coloquei o óleo, e eles foram lá e estava deitado. O de 7 anos foi primeiro, o de 3 anos foi depois, e a de 1 ano e meio, 2 anos foi depois. Agora, nas férias, o meu sogro estava indo para a praia, dentro da piscina, curado e restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele foi no médico? Foi. Ele fez tratamento? Fez. Mas, queridos, a oração é a arma que Deus deu para a igreja. Eu não estou falando para você deixar de ir no médico, de você deixar de tomar o teu medicamento, de você depois voltar lá, porque quando havia cura, que Jesus curava, Ele falava: olha, vai no sacerdote, te apresenta, porque o sacerdote é a autoridade, você precisa então ir lá, até lá, para ele te dar o aval. Então, da mesma forma, a gente deve seguir os mesmos processos, ir no médico, terminar o medicamento, fazer os protocolos, mas nós devemos pedir: Deus, me cura, transforma, sara. E é o poder que Deus dá à igreja. Também vou aprender, através da oração, que há poder quando oramos pelo próximo. Olha, peguem as pessoas e orem uns pelos outros para serem curados, confessem os seus pecados, haverá salvação. Então, Tiago está lembrando para a igreja o seguinte: olha, quando vocês se reunirem, quando vocês mesmos dispersos, mas estiverem juntos, não percam a oportunidade de orar uns pelos outros, para haver cura no meio da igreja, para haver perdão, para haver salvação. Orem uns pelos outros. É o momento de Deus se manifestar no meio da reunião. E é por isso que dentro da célula, quando a gente vai compartilhar os pedidos, é um momento único da semana. Quando a gente se encontra com alguém, é um momento maravilhoso de alguém orar por nós. Quando a gente vem no culto, é um momento que alguém talvez possa orar pela gente, em determinado momento da dinâmica do culto. São momentos preciosos que Deus dá à igreja. Mas às vezes a gente passa 1, 2, 3 semanas sem ninguém orar por nós. 1 ano. No culto das 9, o pastor Paulo Davi chegou, botou a mão e falou: deixa eu orar por você. Gente, como é bom receber oração. É bom demais. Alguém quando ora, os sentinelas quando vêm e oram pela gente, como é gostoso. Parece que tem oração que tira com a mão aquela aflição. Já experimentou isso? Quando alguém ora por você na célula. Mas sabe o que acontece às vezes? Que eu acho que Tiago está querendo lembrar aquele povo? É que eles perdiam esse privilégio. E eu vejo que isso às vezes acontece. Não por maldade, mas é porque às vezes a gente não entende que aquele momento é poderoso. Aquele momento é único na semana. Aí a gente vai se reunir na célula, se reunindo. Qual que é o teu pedido de oração? Agradecer, né? Porque está vivo, né? É bom, né? Tá tudo bem, família, né? E aí Deus fala assim: agora é a hora que eles vão expulsar os demônios, haverá cura, haverá restauração, eu vou manifestar meu poder. Gratidão, legal, tudo bem. E eu estou aqui, eu posso. Eu dei unção para vocês, eu dei autoridade. E aí? E sabe como é que deveria ser? A gente abrir o coração, como o Tiago fala assim: gente, eu preciso que vocês orem mesmo. Ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu sou uma pessoa totalmente tirada, eu preciso que Deus transforme meu caráter, eu estou acabando com a minha vida, com a minha família, porque eu não tenho controle sobre as minhas palavras, eu sou uma pessoa assim, e eu preciso que Deus me transforme. E a gente obre e fala assim: ora por mim.
Mas o que vai pensar? Não tem que pensar nada. É irmão e vai orar para que a graça de Deus se manifeste. É a gente abrir o coração e falar assim, olha, meu casamento está passando por dificuldade, não precisa abrir tudo, mas fala, ora por mim, querido. Ora por mim. Ora porque está difícil as coisas. Ora porque a empresa está falindo, está quebrando. Ora porque as coisas estão complicadas. Ora por mim. A pessoa vai falar, mas eu não sei como orar. Fala assim, Deus abençoa o meu irmão. Cuida dele. Está aqui. E a palavra de Deus vai dizer que o azeite, o bálsamo de Deus, trará cura. Através da oração, talvez, da pessoa que está atrás de você, está a tua resposta. A oração da pessoa que está do teu lado. Mas eu não conheço, eu não sei quem é, como é que pode ser isso? A gente estava numa reunião, era uma reunião um pouco mais formal, lá na igreja. E antes de começar a reunião, eu falei, gente, tem alguém aqui que tem um pedido? Vamos orar. Reunião, oportunidade de orar. A gente foi, tal, e um irmão falou, olha, eu estou trabalhando, eu sou grato a Deus pelo meu trabalho. Mas eu queria um trabalho melhor. Porque eu trabalho nessa área, e ele falou, área, e eu sinto vergonha da área que eu trabalho. É uma área que eu não tenho tantos recursos também, eu gostaria de fazer faculdade e tal. E ele falou, abriu o coração, eu tenho vergonha, e foi falando. E a gente orou. Queridos, 2 semanas depois, aquele menino estava empregado, num bom trabalho, algo diferente. E aí na primeira semana ele já fez uma viagem com a empresa, e aí tirou foto lá no hotel e ganhou um prêmio da empresa de valor. O pessoal falou assim, eu estou aqui 3 anos, nunca ganhei isso aí, você está brincando comigo? E ele falou, Deus é bom demais. Quando ele abriu o coração e pessoas oraram por ele, Deus se manifestou e derramou graça. São momentos como esse, que Deus vai usando pessoas simples, que às vezes não sabe falar mesmo, orar, mas para mostrar que não está em quem ora, mas está em quem ouve. E é por isso que Tiago vai lembrar, usando um profeta, e vai mostrar para nós, então, que não importa quem ora, mas importa quem ouve. E é por isso que ele vai falar assim, olha, Elias, o grande profeta, aquele que orou para descer fogo e desceu fogo, aquele que orou para não chover e não choveu, Elias que orou para ressuscitar e ressuscitou. Esse Elias era gente como a gente, ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos, acordava às vezes ruim, estressado, às vezes tinha medo, às vezes tinha questões, a gente vê lá que ele foge para o deserto. Elias orou insistentemente, Deus fez o milagre. E sabe o que ele está nos mostrando? Que Elias era gente como a gente. Que não era porque foi Elias que orou, mas foi por quem ouve. E é por isso que Deus e Tiago está mostrando que não importa quem está fazendo a oração, importa quem está ouvindo. A tua oração não é diferente de Elias. Você consegue crer nisso? A tua oração não é melhor ou pior do que uma criança. Meu filho, outro dia a gente parou o carro, a gente também cuida do culto da Vitória, e eles estipularam, né, umas crianças, que sexta-feira, depois do culto, é o dia da batatinha. Eu não sei quem deu esse costume para eles, mas eles, enfim, toda vez tem que ter a batatinha, né, a tal da batatinha. Um dia ele chegou, era final de mês e tal. Pai, hoje a gente vai comer batatinha? Estacionando o carro, eu já queria a batatinha no final do culto. Eu falei, olha, eu acho que hoje não vai dar, não tem condição e tal, não dá para ficar comendo batata. Ele falou, não, mas pai, batatinha. Eu falei, pai, não tem condição. Eu falei, ora a Deus, pede para Deus. Ele orou ali do jeito dele, não tem batatinha e tal. Descemos. Aí ele chegou no culto ali e falou, sabia que hoje eu vou comer batatinha? A pessoa, é. Eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, isso está me complicando. E aí ele foi para o Ministério Infantil e ele falou para todo mundo, sabia que eu vou comer batatinha hoje? Aí as professoras desceram e falaram assim, olha, ele está falando que ele vai comer batatinha hoje. Eu falei, Jesus amado. Querido, aquilo ali ele tinha orado, ele estava falando para todo mundo, e eu só ali. De repente chega uma irmã e falou assim, então faz o seguinte, eu vou abençoar hoje, a batatinha é por conta minha. Pegou o dinheiro e deu. E o dinheiro que ela deu a batatinha dele, dos irmãos, do papai e da mamãe,
E ainda uma coquinha, né? Para deslizar melhor. Deus é bom demais. Agora deixa eu te perguntar. Qual é a diferença da oração de Elias e de uma criança de 2, 3 anos? A diferença é que Deus ouve. É para quem nós estamos pedindo e a quem nós temos fé que pode responder. Queridos, Deus responde à oração de uma mãe, de um idoso, de uma criança, de um jovem, porque não é quem faz, mas é quem ouve. É por isso que ele está lembrando, olha, Elias era gente como a gente. E ele orou. E Deus fez um milagre. Deixa eu te dizer, a tua oração tem poder de mover céus e terra. Você crê nisso? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, a sua oração tem poder. Não porque é você quem faz, mas é por Deus quem ouve. E queridos, pensando nessa palavra, e Tiago sendo muito prático, eu quero fazer alguns apelos muito práticos. Justamente para a gente colocar em prática, como ele fala, olha, não pode só ouvir, mas tem que praticar, e eu quero fazer 3 apelos em relação à oração. E a gente vai experimentar da graça e do poder que existe quando a gente ora. Então, esse primeiro momento de oração, primeiro apelo, é para você que está passando por uma dificuldade. É você que está passando por uma aflição. E você vai apresentar a Deus, é você e Deus. E você vai colocar assim, Senhor, eu estou com um problema lá no trabalho, eu estou com um problema familiar, eu estou com um problema comigo mesmo. Senhor, eu estou com um problema financeiro. Senhor, eu estou passando por uma questão na justiça, está complicado, eu não sei o que fazer. Você vai colocar diante do Senhor. Você vai orar com fé e falar, Deus, resolve. E me dá força se tiver que enfrentar, para enfrentar. E você vai sentir a graça de Deus enchendo o teu coração. Se você, essa pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade, vai orar. Se você pode, se você está em casa e você pode, eu queria que você dobrasse o teu joelho. Você vai falar com Deus nesse momento. Você vai apresentar diante dele as tuas questões. Mas, pastor, mas eu não sei nem como falar direito com Deus. Você vai falar do teu jeito. Fala, Deus, está difícil. Senhor, estou aqui. O pastor falou. E Deus, eu estou confiando que o Senhor está me escutando. Comece a falar com o seu pai. Comece a apresentar a ele o teu coração. Comece a apresentar a ele as tuas aflições. Talvez teu coração está apertado. Você chegou aqui com o coração apertado. Fala, Deus, tira esse aperto. Tira. Cuida de mim. Estou cansado. Começa a falar como é que está o teu coração. Senhor Deus, nós queremos nos apresentar, Pai, diante de Ti, Pai, cada coração, cada telinha que está conectada, pessoas que talvez não vieram para o culto porque estão acamadas, queriam tanto estar aqui, mas estão enfermas. Pai, nós queremos apresentar essas pessoas que estão passando por lutas, Pai, preocupações, provações na alma, na vida. Está difícil. Mas Deus, nós estamos fazendo aquilo que a Tua palavra nos encoraja, que é orarmos. E nós pedimos hoje, Senhor, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Espírito Santo de Deus, nos visita nessa manhã. E que o Senhor possa dar força, o Senhor possa revigorar, o Senhor Deus possa falar ao coração, o Senhor possa tratar. E Deus, o Senhor possa talvez problemas e situações que vai ser o Senhor que vai resolver. De uma forma sobrenatural. Nós pedimos, Deus, vem, visita, faz a Tua obra. Que o Senhor possa, Deus, colocar a Tua mão sobre os relacionamentos familiares, sobre os problemas conjugais, sobre os problemas financeiros, sobre os problemas na empresa, sobre os problemas profissionais. Senhor, talvez são tão diferentes uns dos outros, mas Deus, nós pedimos que a Tua mão seja estendida sobre cada poltrona, sobre cada sobre cada lar conectado, sobre pessoas em outros estados, outras nações, países. Pai, vai, coloca a Tua mão. Eu coloco em especial, Pai, a Daniela,
A Daniela, ela foi agora para o hospital, Pai, gravidez de risco. Deus, coloca a tua mão agora. Deus, ela talvez esteja no caminho, talvez já chegou. Mas o Senhor é Deus. E nós pedimos, Deus, agora, acalma o coração dela e da família. Sustenta, preserva, Pai, esse bebê. Faz o teu milagre, Pai. Cuida. É o que nós te pedimos, Deus. Faz a tua obra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quero fazer o segundo momento de oração. Aleluia. Como é bom a gente falar com o Senhor. Mas nesse segundo momento, a gente vai orar por você. Eu quero chamar aqui na frente. A gente vai ter gente lá na galeria também, tá bom? Você que está na galeria. A gente vai ter diáconos, sentinelas. Vou chamar os sentinelas, os pastores, para me ajudar. Porque a gente vai orar pelos enfermos. A gente vai ungir e orar por aqueles que estão enfermos. Então os diáconos, os sentinelas, algumas pessoas vão lá na galeria, outras pessoas vão ficar aqui. Eu vou também pedir para líderes de célula me ajudarem nessa oração, porque talvez para a gente ser mais rápido aqui, para a gente não se demorar tanto. A gente vai ungir e orar para que Deus venha te visitar com cura, te renove, te fortaleça. Então você que, pastor da igreja, vem aqui me ajudar, sentinelas, diáconos, líderes de célula. Alguns vão ficar ali na galeria, para você não precisar descer. Isso, só me confirma depois se vai ter alguns lá na galeria para ajudá-los, né? Qualquer coisa, daí os irmãos descem, daí se não tiver. Mas acho que o Arquimedes vai levar lá alguns líderes. Então você que tem algum tipo de enfermidade, você fala assim, pastor, olha, eu não sei o que vai ser, mas eu creio que Deus tem poder de me curar. Eu vou colocar minha vida e alguém vai orar por mim. Então se você é essa pessoa, vem aqui. Seja física ou do coração, da alma, da mente, vem aqui. Deixa alguém orar por você hoje por cura. Deixa alguém colocar a mão sobre a tua vida e falar, Deus, visita com cura, visita com graça. Então eu vou pedir aqui, os diáconos estão bem aqui na frente, bem rente ao púlpito. Então, conforme você receber a oração, você vai voltar para o seu lugar, tá bom? Você vai receber a oração, você volta para o seu lugar. E eu queria que você ficasse aqui, porque a gente vai ter mais um momento de oração. Então, vão vindo, vou pedir para os diáconos ir orando e abençoando. Então, líderes de células, sentinelas, mesmo se você não estiver escalado, vem me ajudar em oração aqui, por favor. Isso. Tem pessoas lá em cima orando. Depois que terminar lá em cima, se puder descer ajudar. Enquanto a gente canta essa canção, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você que está aqui na frente, talvez essa oração possa demorar um pouquinho mais. Mas persevere, espera um pouquinho. Não volta para o teu lugar, para a tua casa, sem alguém orar por você. Não faz isso não. Fica aqui que a gente vai orar pela tua vida. A gente vai abençoar você. A gente vai pedir para que Deus cure o teu coração, a tua saúde. Em nome de Jesus.